Boa noite, mais um Tudo a Portugal, desta feita com o Jean-Pierre, e vamos... Boa noite, Jean-Pierre. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. E hoje vamos falar em 15 minutos sobre aquilo que é a produção fonográfica de tunas em Portugal. Vamos fazer o seu historial, vamos tentar perceber que características mais experimentos tem e por aí fora. Tá. Jean-Pierre, quando é que podemos começar a falar de produção fonográfica de tunas em Portugal? Bem, Ricardo, na verdade, para podermos falar de produção propriamente dita com continuidade no tempo, vamos começar no boom, fundamentalmente a partir do lançamento do disco, do trabalho da Estudantina de Coimbra em 87, do Estudantina Passa. Não é que não haja antes, mas são muito poucos, não é? Nós temos alguns, de facto, alguns discos da Tuna Universitária do Porto, da Tuna Académica de Coimbra, temos até um disco dos anos 20, 30 da Tuna Académica de Lisboa, mas são coisas tão esparsas, sem de facto o fenómeno da discografia que encontramos noutros países, como em Espanha, onde há uma discografia enorme a partir dos anos 60, com dezenas e dezenas de títulos de tunas e estudantinas. Em Portugal não, isso não existe. Aliás, também não há assim tantas quanto isso, não é? Para podermos falar numa grande produção. Sabemos que, obviamente, que os discos que a Tuna Universitária do Porto, através do Orfeão, claro, lançou, foram grandes sucessos, sem dúvida nenhuma, mas é preciso esperarmos até 1989, ou seja, já o boom dar os seus primeiros passos, ou já tendo dado os seus primeiros passos, para podermos começar a ter uma produção sistemática de discos, sempre a aumentar, sempre em crescendo. Não é disso? Quem é que então recomeça, vamos por assim nestes termos, na altura do boom, por passa a redundância, começar a gravar? E em que formato? Pronto, quem começa a gravar é de facto a Estudantina Universitária de Coimbra, que lança o seu Estudantina Passa em dois formatos, o formato vinil e o formato CD. Eu não tenho conhecimento que tivesse havido um formato cassete, que não deixa de ser estranho, porque normalmente nessa altura ainda a cassete ainda tinha alguma vigência, não tanto quanto aquela que a gente poderá pensar, mas por acaso é estranho, não sei se existe, se não existe, se foi alguma vez editado em formato cassete, mas pelo menos em vinil, onde ainda havia alguma moda, ainda era bastante aceito o vinil, e o CD, que já estava a ser bastante utilizado já nos finais dos anos 80, e são eles que começam com isso, não é? Depois segue-se, obviamente, em que ano surge o Estudantina Passa? 89, sim, se não me engano, 89, exatamente. 89 o Estudantina Passa, e depois no ano seguinte não há nada, o que é estranho, o 1990 não tem nenhuma produção, e a partir daí começam a crescer, obviamente, as produções de discos em Portugal, não é? O que é que nós sabemos? Sabemos, por exemplo, que o total de discos neste momento, pelo menos de títulos, estamos a falar de títulos, porque depois, por exemplo, sei lá, o Estudantina Passa foi editado sobre dois formatos, como eu disse, o CD e o vinil. Há outros que são sobre a cassete e o CD, mas em termos de títulos únicos, o que está mais ou menos tratado são cerca de 270 e poucos títulos até agora descobertos, é o que nós sabemos. Cronologicamente, 89, em 90, o que é que acontece? 91 por aí fora. Ou seja, no período do boom, que tipo de cenário é que nós temos a esse nível? É assim, desculpa lá, está-me aqui a engasgar. Em 90 não aparece. Não há registros. Não há registros em 1990. Mas é curioso em todo o caso, mas... depois em 91... Ou não, são os anos de fundação. Está tudo a começar, exatamente. 30, 90, 30... Depois, em 91 também só temos um, e aliás ele é famoso, porque estamos a falar do Acordes, Arpejos, Tainados e Beijos da Tuna Universitária do Porto, que estranhamente também faz uma edição nos modelos mais analógicos, assim quisermos dizer, porque fazem vinil e fazem cassete e não há CD, o que é estranho. Nesta altura não ter aparecido o CD, e é o único exemplar que nós temos no ano 91. Depois sim, a partir de 92 já começam a aparecer mais umas coisinhas, a Estudantina de Coimbra também já lança o seu segundo trabalho, o Canto da Noite, aí já em 3 formatos, em vinil, em cassete e em CD. Depois temos a Tuna Universitária de Minho, que lança uma cassete, a Tuna do ISEP, que também lança a sua cassete, 45 rotações, ou seja, um vinil, um EP da Tuna Académica da Escola Superior Agrária de Santarém, é o que nós temos ainda nesta altura. Claro que não estamos a falar logo de grandes produções aos magotes, não é? Vão aparecendo 5 títulos, 6 títulos, e vai assim variando o número de
títulos que vão surgindo. Depois, 93, pronto, a partir de 93 em diante, já começam a surgir, é o famoso Serenata das Fitas da Estudantina Universitária de Lisboa, também sobre os 3 formatos, também continuam as cassetes a surgir das fãs, da Universidade de Luzia, da Cuca. A regra geral são edições próprias. São edições próprias, exatamente. Há muito poucas edições organizadas por entidades externas, às vezes associações que decidem reunir, fazer um disco de várias tunas da sua academia. Existe, não é? Existem um ou outro nesse formato, mas são, mas são pouquíssimos. Normalmente são as próprias tunas que fazem as suas próprias edições. Portanto, nós temos então um disparar, digamos assim, um boom dentro do boom, digamos assim, de produções de caráter cenográfico. Exatamente, nós temos um boom. Depois, quando é que a curva começa a descer, não é? Porque tudo que só desce, uma regra da física, e aqui também não haveria de ser distinto. Quando é que não é muito distinto. Nós podemos dizer assim, o ano em que teve mais títulos editados foi o ano 2000, com 20 títulos. A partir daí foram sempre ligeiramente menos. Ia baixar ao ponto de nós, na atualidade, ou seja, nos anos mais recentes, nós não temos assim tantos discos quanto isso. Por exemplo, só para 2018 teve 3, 2019 teve 4, são pouquíssimos, cada vez menos. Mas o ano 2000 foi o ano que teve mais produção fonográfica. Depois há iTunes que capitalizam, que têm um trabalho discográfico enorme. A TUP, por exemplo, tem 10 trabalhos e um DVD, a Azeituna tem 7 trabalhos e 3 DVDs, a Estudantina de Coimbra tem 6 trabalhos, um VHS do 10º aniversário, a Tuna Medicina de Coimbra tem 3 CDs e 2 DVDs, a Infantuna tem 5 CDs. Eu estou a falar daquelas que têm mais, não é? A Fernando Pessoa tem 5 trabalhos, 4 CDs e uma cassete, a Faculdade de Economia do Porto 4 CDs e um DVD, a Tuna do ISEP 2 cassetes e 3 CDs, a Católica do Porto tem 4 CDs, a Tuna Medicina do Porto tem 4 CDs e a Antúnia também tem 4 CDs. Depois há tunas com 3, com 2 e muitas com apenas um trabalho. O que é engraçado é, olhando, por exemplo, a distribuição dos distritos, todos os distritos de Portugal têm tunas com trabalhos editados, com exceção de Porto Alegre. É o único distrito que não tem trabalhos editados. E em termos de numéricos, claro que o Porto, não seria estranho que assim não fosse, o Porto, por ter mais tunas, não é? No país tem 79 trabalhos ligados a tunas. Ultrapassa a média de um por tuna. Ultrapassa a média de um por tuna, exatamente, o que é de facto bastante ilustrativo. Mesmo Lisboa, que é uma grande capital, fica por 32, não é? E tudo o resto anda à volta dos 8, 7, 6. Braga tem 19, pronto, aparece, claro, a Braga é muito forte, não é? O Coimbra, que Braga tem é outro. Coimbra tem 37, ou seja, também logo ali no topo, mas depois o resto é sempre tudo muito menor, se assim quisermos dizer. Claro. O que é engraçado é olhar, por exemplo, para aquilo que é a produção a partir do boom. Por exemplo, posso dizer que do boom, ou seja, retirando aqueles discos dos anos 60, dos anos e tal, há 262 trabalhos que são editados a partir do boom, não é? De 89 em diante, e que são gravados por 60 tunas, ou seja, 60 tunas. Só há 60 tunas com trabalhos editados que produziram 262 trabalhos, o que é verdadeiramente incrível, tendo em conta que se olharmos, por exemplo, para o número de tunas que existiram, umas nasceram, morreram praticamente, se olharmos ao conjunto de tunas que existiram entre 1982 e 83 até à atualidade, estamos a falar de 460 tunas, mais ou menos, desde essa altura, e no entanto só 60 tunas, estamos aqui a falar de uma porcentagem muito pequena, é que produz o grosso, não é, do trabalho discográfico que existe. O que nós sabemos, por exemplo, outros dados engraçados, Ricardo, poderão ser do interesse dos nossos telespectadores, é saber, por exemplo, que o último vinil gravado que apareceu no mercado é da Tuna de Engenharia da Faculdade de Engenharia do Porto, em 1993. A partir de 93 já não aparecem mais vinis, aparecem os vinis. E a última cassete que aparece é da Tuna Académica da Universidade de Luzia de Famalicão, que, por incrível que pareça, é do ano 2000, ou seja, ainda durou bastante o formato cassete, ainda foi bastante aceito o formato cassete, ainda até ao final do século XX. Depois, no século XXI, já não há cassetes nenhumas. Nessa tua pesquisa, há alguma tuna que até à data não tenha produzido rigorosamente nenhum trabalho fonográfico que mereça
ser destacada aqui, ou praticamente todas as grandes tunas de panorama em Portugal lançaram pelo menos um ou dois trabalhos? Eu poderia falar de uma grande tuna, porque de facto é uma das melhores tunas que nós temos ou tivemos no nosso panorama, que tem trabalhos discográficos, mas de festivais. Ou seja, estamos a falar da tuna universitária de Aveiro, que não tem propriamente um disco seu, com os seus grandes sucessos, aquele sucesso que nós adoramos, não é? E que são tão bons, mas deixou-nos um bocadinho órfãos, pelo menos para quem gosta tanto da tuna universitária de Aveiro. Não há um trabalho homónimo, digamos não assim. há um trabalho homónimo e é uma pena, porque de facto é daquelas tunas que a gente diz não deixou, não sei, pronto, no YouTube, deixou, mesmo que não tenha a qualidade audível que terá um CD quando é bem trabalhado em estúdio, e o que é uma pena. Por outro lado, nós temos muitos discos de festivais, aliás, estava até a dizer que a Tuna Universitária de Aveiro tem discos de festivais, mas não tem um homónimo, e discos de festivais, dentro desse conjunto de discos, 260 e tal discos, 40 desses discos são apenas de certames. Nós temos, por exemplo, o primeiro trabalho de um certame produzido é um VHS, é da Tunga, lembras-te da Tunga de Aveiro, não é? Fez um VHS do Festival Ibérico Tunas de 93, depois o primeiro CD de festivais que aparece é o Sete Colinas, da nossa saudosa Tuna da Internacional, e depois seguem-se vários outros, depois algumas particularidades que são bastante engraçadas. Por exemplo, sabermos que o terceiro twist teve uma cassete dupla, uma coisa que não se sabia até há muito pouco tempo. As tunas muitas vezes, quando divulgam, nós gravamos, nós editamos este e aquele CD no ano XXX, mas muitas vezes não dizem em que formato. Eu fui encontrar uma cassete dupla do CD duplo, do terceiro twist, que já conhecia, e eu nunca tinha visto essa cassete, nem sabia sequer que ela existia. E existe, de facto, uma cassete dupla desse festival. Depois começou a moda dos DVDs a partir de 2004. A partir de 2004 em diante, a larga maioria dos trabalhos sobre festivais, ou seja, produções de festivais, são em DVD. Tanto é assim que dos 17 trabalhos editados de DVDs, dessa altura, 2004 até à atualidade, 12 são DVDs. Ou seja, são muitíssimo poucos aqueles que ficaram ainda só em CD. Está bem? E é esse o panorama que nós temos na atualidade. Relativamente aos CDs ao vivo, tanto quanto sabemos, o 7º FITU Cidade de Porto foi o primeiro certame de tunas ao vivo a ser gravado em formato DVD, todo o mundo. O que é que aconteceu daí para a frente a esse nível? Não há muitos, nós não podemos dizer que haja muitos CDs a partir desse certame. Eu não sei que ano é que foi esse agora não tenho aqui presente em que ano é que foi mas obviamente para já são ao vivo, claro, porque as gravações de certames têm que ser mesmo ao vivo, não são feitas em estúdio, mas há aquilo que nós não podemos atribuir ao FITU a ideia de ter lançado uma moda ou ter sido um precursor, porque o FITU do Porto, neste caso acho que é o 7º FITU do Porto, antes dele já tinha havido o Twist de 95, foi em não é? 1993. Pois, provavelmente. Então será isto. Já tinha havido então o tal VHS, mas sim, será dos primeiros trabalhos que nós temos e que criou moda, porque de facto as pessoas não tendo a oportunidade de ter estado no festival, muitas vezes por razões geográficas, gostam sempre de ter uma recordação, e as próprias tunas participantes. No entanto, está a cair em desuso o CD de festival e cada vez mais o DVD. Também não é assim em quantidades industriais. Nós não podemos dizer que todas as pessoas tenham, todas as tunas que organizam um festival façam por ter um registro disso, até porque é caro, não é? Porque nós sabemos que essas produções, aliás, foi tema do Tunisses, essas produções não podem ser feitas de forma caseira. Aliás, nós também temos outros CDs de tunas sem ser de festivais, tunas que decidem fazer uma gravação do seu CD num espetáculo ao vivo, ou até às vezes dentro da própria sala de ensaio, mas normalmente tem sempre muito mau resultado, são muito péssima qualidade. Lá está, porque quando a gente quer qualidade temos que gastar dinheiro, temos que abrir os cordões à bolsa, e não há outra forma de ver isso. Os DVDs que eu fui vendo, de uma maneira geral, deixam um bocadinho a desejar em termos de produção, porque lá está, as tunas também não são ricas e às vezes não dispõem de um orçamento tão grande para poder, e no fundo o que elas têm é o gosto de ter uma memória, não é? De criar memória, o que também é legítimo e importante. Foi o melhor que puderam, não é? E pelo menos há um registro daquele certame. Só mesmo para acabar, a última pergunta que já estamos a queimar. Os novos formatos digitais que estão à disposição na internet, nomeadamente Spotify, iTunes, por aí fora, poderão ser um caminho efetivo, no teu entender? Não.
Claramente que não. Eu vou dizer exatamente porquê, porque tudo são modas passageiras. Tudo o que está na net, tudo o que está na net daqui a 30 anos desapareceu. Bom, essa que é a verdade. Tudo o que está na net daqui a 30 anos desapareceu. Nós temos isso, como estudiosos, nós temos visto isto quando estudamos as tunas de há 30 anos, que não encontramos dados delas que desapareceram da net, e o Spotify, portanto, também é efêmero. O backup físico é sempre bom, nem que seja uma pen. É essencial. Nem que seja uma pen. Fica a sugestão, porque não gravarem em pen e venderem uma pen com os vossos trabalhos discográficos. Até ao próximo Tuna Portugal. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.